Boa noite. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Senadores participaram hoje de uma reunião de líderes para definir projetos que podem viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem. Entre as medidas, eles estudam a apresentação de uma PEC prevendo a alocação de recursos de emendas do relator do orçamento para o piso. O piso salarial dos enfermeiros foi o principal assunto da reunião de líderes do Senado nesta segunda-feira. Os senadores apresentaram sugestões para viabilizar o pagamento do piso da categoria, aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto. O valor seria de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da lei por 60 dias, até que a área da saúde esclareça o impacto financeiro da medida, além dos riscos de demissão de profissionais e a queda na qualidade do serviço. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, vai iniciar uma série de conversas e tratativas nas próximas horas, sobretudo com o Ministério da Economia, para apontar as alternativas de financiamento que o Senado Federal vai apresentar. O presidente do Congresso está chamando também para quinta-feira, provavelmente quinta-feira, uma reunião a fim de debatermos 2 projetos de lei. E ainda nesta semana, iremos apontar para o Supremo Tribunal Federal como resolveremos o financiamento do piso de enfermagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou pelas redes sociais que a posição do STF não sepulta o piso da enfermagem, mas o suspende, algo que o Congresso Nacional evidentemente não desejava. E concluiu, abre aspas, cabe-nos agora apresentar os projetos capazes de garantir a fonte de custeio a estados, municípios, hospitais filantrópicos e privados. Fecha aspas. Durante a reunião de líderes, Rodrigo Pacheco defendeu a aprovação de 4 projetos de lei para viabilizar o pagamento do piso. A proposta que permite a estados e municípios realocar recursos de combate à Covid-19 para outros programas na área de saúde. A repatriação de recursos, projeto que reabre por 120 dias o prazo de adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária. A atualização de valores e correção de dados de bens móveis e imóveis, com aplicação de alíquota especial de imposto de renda sobre o aumento de patrimônio. E o pagamento de auxílio financeiro pela União para as santas casas e hospitais filantrópicos. Os líderes partidários apresentaram outras medidas que podem ser analisadas para financiar o piso dos enfermeiros, entre elas a aprovação da exploração de jogos e apostas no Brasil, a descentralização dos recursos do pré-sal para estados e municípios, com valores proporcionais ao impacto do piso de enfermagem, e uma proposta de emenda à Constituição que prevê o uso de recursos destinados a emendas do relator, o chamado orçamento secreto, para custear o piso da enfermagem. Nesse aspecto aí eu chamei a atenção de que esse RP9, essas emendas de relator, tem 10 bilhões que foram destinados de RP9 para a saúde. E que isso compõe o piso que a saúde é obrigada a gastar. Então, o piso nacional da saúde já tem 50% de RP6, que são as emendas individuais. Eles colocaram 50% do RP7, que são as emendas de bancada, que não há obrigatoriedade das bancadas colocarem. E foram colocados 10 bilhões de RP9, que é das emendas de relator, para cumprir o piso. Então, chamei a atenção de que nós precisaríamos pegar uma parte do RP9 que não fosse desses 10 bilhões, porque se a gente tirar qualquer valor desses 10 bilhões, nós deixaremos de cumprir, os recursos, então, da saúde. A não ser que seja computado aqui como despesa da saúde, que evidentemente que para passar para os estados e municípios não daria certo. O senador Marcelo Castro anunciou ainda, por meio de nota, que amanhã, às 11 horas da manhã, terá uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir as questões orçamentárias relacionadas ao piso da enfermagem. Castro é o relator geral do orçamento do ano que vem.
o Senado fez uma sessão especial destinada a celebrar os 21 anos da Escola Superior de Ciências da Saúde, localizada em Brasília. No Distrito Federal, a Escola Superior de Ciências da Saúde foi criada em abril de 2001 por iniciativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Além de graduação em Medicina e Enfermagem, a escola também oferece pós-graduação lato e estrito sensu, incluindo programas de residência médica e multiprofissional, com uma proposta metodológica inovadora que transfere para o aluno um papel ativo em sua formação. A instituição possui reconhecimento nacional e internacional. A fundação da ESCS marca um momento emocionante e singular na história do Distrito Federal. Tive enorme interesse em acompanhar essa empreitada e hoje eu tenho alegria em reconhecer o sucesso absoluto dessa instituição de ensino superior, tanto na geração de empregos como na formação de profissionais de saúde da mais alta qualidade, que em boa parte, após formados, possam integrar os quadros das instituições de saúde aqui do Distrito Federal. Durante a sessão especial para celebrar os 21 anos da instituição, colaboradores, corpo docente e discente ressaltaram a qualidade do ensino da ESCS, que já formou 1.256 médicos e 484 enfermeiros. Trabalhamos focados na qualidade do ensino, pesquisa e extensão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, para que os nossos egressos exerçam suas atividades com competência e qualidade. E essa meta tem sido atingida. Temos informações que ex-alunos da ESCS estão em patamar de destaque em diversas áreas de atuação, pois eles são diferenciados. Basicamente, o conhecimento teórico aliado à prática semiológica e as vivências nos cenários de saúde do Distrito Federal proporcionam uma visão holística do processo saúde e adoecimento, desde o início do curso. Assim, os discentes estão em contato constante com as problemáticas e as demandas da população, o que nos tornará profissionais de saúde qualificados frente à realidade nacional. Nesse contexto, o compromisso em proteger essa metodologia, independentemente de transições administrativas, é essencial. É um modelo que permite que o estudante passe de agente receptor de informações via docente para o agente de transformador, responsável por seu aprendizado nos moldes da didática construtivista. Sabemos que muito foi feito, mas ainda há muito por fazer. Passamos pelo momento da pandemia, que mostrou a fragilidade do nosso sistema de saúde, mas a fortaleza e a grandeza dos nossos servidores. Docentes e técnicos da ESCS que se empenham diuturnamente para manter a escola forte, plural, inclusiva, todos os dias. Comemorar esses 21 anos é um motivo de grande orgulho. O senador Rodrigo Pacheco assumiu a presidência da República no sábado e fica no cargo até amanhã. O presidente do Senado é o terceiro na linha sucessória e assumiu por causa de viagens internacionais do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente da Câmara, Arthur Lira. O senador veneziano Vital do Rego responde pela presidência do Senado nesse período. Se a economia brasileira deve crescer mais este ano, a previsão é de crescimento baixo em 2023, situação que pode melhorar com a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. 2 meses seguidos de deflação, causada principalmente pela desoneração dos preços dos combustíveis e das tarifas de energia, conseguiram reduzir os índices de custo de vida, que já estavam acima de 2 dígitos anuais. Com isso, a instituição fiscal independente do Senado reduziu suas previsões de inflação para este ano e para o próximo. O relatório de acompanhamento fiscal de setembro projeta uma inflação de 6,4% ao final deste ano e 4,9% em 2023. Já a projeção do PIB, que é a soma de tudo que é produzido no país, é de crescimento de 2,6% em 2022, mas apenas 0,6% no ano que vem.
A IFE projetou um cenário alternativo, com manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 para o ano que vem e também da desoneração fiscal dos combustíveis. Neste cenário, o PIB pode chegar a crescer 1% em 2023, mas isso pode trazer consequências perigosas. E você tem também a perspectiva de você, não na proposta, mas uma promessa de campanha de você ampliar também o programa Auxílio Brasil. Na verdade, manter o gasto que está sendo feito agora até dezembro, manter ele para os outros anos, ter um impacto na nossa conta de cerca de 51 bilhões de reais. Se você colocar tudo isso nas contas públicas, né, nas contas da União, você vai ver que a previsão para o ano que vem, que seria um superávit fiscal, né, receitas menos despesas, exceto juros, passaria a ser um déficit de 90 bilhões, ou quase 1% do PIB no ano que vem. Esse seria um cenário preocupante, porque colocaria de novo as contas no vermelho e aumentando, inclusive, o endividamento. O Comitê de Política Monetária se reúne nesta semana para decidir como fica a taxa de juros Selic. As apostas dos analistas de mercado e economistas indicam nova alta. Assunto da coluna de economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Um novo aumento da taxa Selic na reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central desta semana é dado como certo entre analistas de mercado e economistas. Na prática, os integrantes do Copom já deixaram essa medida contratada na reunião de agosto. Na ata do encontro, ficou registrado que neste mês seria avaliada a necessidade de um ajuste residual, de menor intensidade, com o objetivo de trazer a inflação para ao redor da meta em um horizonte relevante. A meta de inflação do BC para este ano é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5%, o que deixa uma faixa de 2% a 5%. Mas o teto já foi ultrapassado em muito. O IPCA acumulado ao ano fechou agosto em 8,73%, mas vem caindo. E hoje a estimativa do mercado financeiro, informada no Boletim Focus do BC, é fecharmos o ano com o IPCA em 6%. No entanto, 2022 já não serve mais de referência para as decisões da direção do BC. Em economia, curto prazo é 1 ou 2 anos e o BC já se ocupa de 2023 e 2024. Para esse prazo, as expectativas também indicam inflação acima da meta. Por isso, a necessidade, no entender do corpo diretor do banco, de seguir com juros altos. A expectativa de inflação alta se deve ao fato de os agentes de mercado entenderem que a queda atual no indicador se deve a medidas artificiais adotadas pelo governo, especialmente a redução dos preços dos combustíveis. Tanto é que essa queda não transbordou para os demais preços, que têm o custo do transporte como uma componente importante. Benito Salomão, economista-chefe da Gladius Research, um escritório de análise de viabilidade de investimentos, avalia que, abre aspas, a artificialidade da PEC do ICMS tem resultado volátil e não soluciona o problema, pois se trata de uma redução da inflação calcada em um único preço, que foi manipulado pelo governo. Fecha aspas. Ele lembra que os agentes financeiros são bem informados e não têm segurança na permanência da medida. O preço dos combustíveis caiu por causa da redução do PIS/COFINS do governo federal e do ICMS. Mas o corte no imposto estadual está sendo questionado pelos governadores na Justiça. O professor de economia, Manuel Pires, da Universidade de Brasília, lembra ainda da conjuntura internacional, de inflação alta generalizada e dos aumentos de juros do Banco Central dos Estados Unidos e do BC europeu. Esta semana tem reunião do FED e do BC europeu e também dos bancos da China e do Japão. Então, a avaliação geral é de que a Selic certamente chegará aos 14%, podendo ir até a 14,25%. A ver.
A chapa de senador ou senadora da República é acompanhada de 2 reservas, o primeiro e o segundo suplente. Em caso de morte, impedimento, renúncia ou licença, o suplente assume a vaga pela ordem, temporária ou definitivamente, conforme a situação. Projeto em exame no Senado quer mudar as regras para os suplentes. O que a lei não proíbe, permite. Ainda hoje, o cargo de suplente de senador pode ser ocupado pelo cônjuge, filho, pai, mãe ou qualquer outro parente do candidato a senador ou senadora. Mas isso pode mudar. Projeto em exame no Senado determina que a vaga de suplente não poderá ser ocupada por parentes. E ainda, se o casal se separar, o ex-cônjuge também não pode ocupar a vaga de suplente numa chapa ao Senado. Para o senador Paulo Paim, a medida vem em boa hora e corresponde ao que deseja a sociedade. Essa é uma prática que, de fato, é ultrapassada. A sociedade brasileira não admite mais o nepotismo. Ainda que demore mais um pouco, ali na frente será aprovado. Essa é uma tendência porque a população clama pelo aperfeiçoamento das leis nesse sentido. Eu acho que há grandes chances de aprovação, até mesmo porque a sociedade vem se mobilizando de várias maneiras contra essa prática de formação de clãs políticos ou de hegemonia política por parte de certas famílias. A moralização da política é uma reivindicação social muito forte, que vem crescendo, e por isso acho que o projeto conta com grandes chances de ser aprovado. A violência política está aumentando no período eleitoral, de acordo com estudos de várias instituições. Um projeto do senador Lazier Martins regulamenta o direito de propriedade de arma de fogo, bem como requisitos para a aquisição de armamento. A proposta contesta 3 liminares do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A maioria da população brasileira tem medo de ser alvo de violência política. É o que constatou o estudo Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-Eleições de 2022, resultado de uma parceria entre a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números obtidos apontam que 67,5% dos entrevistados pelo Datafolha, responsável pela coleta dos dados, temem agressões físicas em razão de escolhas políticas ou partidárias. A amostra indica que essa é a sensação de 113 milhões de brasileiros. De acordo com outro estudo, o primeiro semestre de 2022 registrou aumento de 23% nos casos de violência política, em comparação com 2020, ano de eleições municipais. Foram 214 ocorrências registradas no período. As informações são do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. São consideradas violência política as ameaças, agressões, homicídios, atentados e sequestros contra lideranças e suas famílias. No fim do mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que pessoas portando armas de fogo cheguem a menos de 100 metros das sessões eleitorais este ano. A norma inclui civis ou integrantes de forças de segurança que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral. O descumprimento do caput e parágrafo 2º desse artigo acarretará prisão em flagrante por porte ilegal de arma, sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. No início de setembro, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu 3 liminares restringindo decretos de armas editados pelo governo federal. Os decretos facilitavam a compra e a posse de armas de fogo e munições. Já estavam em análise pelo STF desde o ano passado, mas tiveram o julgamento suspenso por pedido de vista. Fachin considerou a medida urgente pelo risco de violência política nas eleições. A decisão liminar deve ser julgada pelo STF até 20 de setembro, antes das eleições. O senador Lazier Martins apresentou o projeto de lei que contesta as decisões de Fachin.
Na justificativa do texto, o parlamentar diz que as liminares demonstram manifesta usurpação de função legislativa, ao impor empecilho à concretização da decisão do referendo, ao determinar que a compra de arma de fogo dependa da demonstração de efetiva necessidade, um conceito subjetivo impossível de ser comprovado, salvo a subjetividade da autoridade concedente, ao qual o direito fundamental de defesa da vida não pode ficar vinculado. A proposta em tramitação no Senado altera o Estatuto do Desarmamento e regulamenta o direito de propriedade de arma de fogo. Trata-se de um projeto de lei que quer dar segurança jurídica à posse de arma de fogo. Nada tem a ver com porte, e sim com posse. Por exemplo, viabiliza a regularização de armas antigas desde que uma vez já tenham sido registradas. Segundo, garante o transporte de arma. Hoje é preciso ter uma arma em casa, uma arma no escritório, uma arma na fazenda. Então é possível ter uma única arma e fazer o transporte desde que não municiada. E por fim, autoriza o uso de armas de um acervo, de uma coleção do lar, uma vez havendo ameaça de violência ao próprio lar. Eu não acredito que isso deve ser colocado em lei e deve ser mantido em decreto para que seja posteriormente modificado ou mantido a critério do próximo presidente da República, o atual ou outro que seja. São 7h51 em Brasília. Neste momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está participando de uma cerimônia pelos 50 anos da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Vamos conferir as imagens ao vivo aqui no telão. Nosso vice-presidente agora... Esta é a primeira de uma série de ações da AJUF em comemoração ao cinquentenário. Entre os objetivos da associação está o fortalecimento do Poder Judiciário e de seus integrantes, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos. Desde os primórdios lá em Santa Maria, né, ministro? E passando por todos os caminhos. Os 50 anos da AJUF são tema de uma das atividades marcadas no Senado para amanhã. Vamos conferir a agenda aqui no telão novamente. O cinquentenário da AJUF será comemorado em uma sessão do plenário marcada para as 10 horas. E para o mesmo horário está prevista uma reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, dividida em duas partes. Na primeira, os senadores vão eleger o presidente do colegiado até dezembro, por causa da licença da senadora Cátia Abreu. Na segunda parte, devem ser votados acordos internacionais. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.